do Senhor, queridos. Pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para nós aqui estudarmos a nossa lição 13 da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre, de 2025, a última lição desse segundo trimestre, que tem o tema Renovação da Esperança. Então, acompanhe aí com a sua lição, você que está aí para estudar esta palavra, Que diz assim o texto áureo desta lição. João capítulo 20, versículo 26 diz o seguinte: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Então, a verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte texto. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã, tá? Então vamos fazer a leitura em classe, que se encontra em João capítulo 20, versículo 19, versículo 20, versículo 24 até o 31. Você pode acompanhar aí com a sua lição e também com a sua Bíblia. E nós estaremos aqui lendo esta passagem. Então você pode acompanhar aí, que diz o seguinte: Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntados, chegou Jesus e, pondo-se no meio, e disse-lhe: Paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estava outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram os escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, aqui nós vemos Jesus, ele renova, a esperança dos discípulos. Nós temos aqui alguns objetivos para falarmos desse tema. Primeiro objetivo é analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. A segunda importância, e objetivo é reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E a terceira é fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamental em sua ressurreição e em suas
promessas eternas. Quando olhamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, ali o apóstolo Paulo ele fala, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Quando nós falamos sobre este tema, nós vemos que os discípulos, depois da ressurreição, os discípulos ainda eles não tinham chegado a presenciar esse Cristo ressuscitado. Então eles estavam ali, ansiosos, alguns duvidosos, outros até desanimados. Porém, a Bíblia nos diz que Jesus, ele se apresentou. Quando olhamos a introdução da nossa lição, diz o seguinte: chegamos à última lição desse trimestre, a palavra que a define é esperança. Como é que está a sua esperança? Né? Então aqui, a ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Então, após a ressurreição, nós vemos que Jesus ele apareceu aos seus discípulos várias vezes. Entretanto, a sua residência não era mais terrena, porque ele não estava mais restrito como nos dias de sua carne, como fala ali em Hebreus capítulo 5, versículo 7, né? Porque já estava glorificado em um corpo celestial. A lição, o primeiro tópico aqui nos fala a aparição de Jesus Cristo. Quando nós vemos aqui a aparição de Jesus Cristo, o primeiro ponto fala: paz seja convosco. Então, na segunda vez que Jesus se revelou aos seus discípulos, aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena, ali, comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer, eles repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Então aqui nós vemos que na primeira aparição de Jesus como ressurreto, né, ele apareceu a apenas uma mulher chamada Maria Madalena, né? Lá em João capítulo 20, versículo 14, nós temos essa passagem. A sua discípula fiel, juntamente com
os demais apóstolos. Agora, na segunda aparição, ressurreto, Jesus foi visto por seus seguidores, homens e mulheres, e o cenário agora é outro. O sepulcro, como diz a lição, continuava vazio e agora os discípulos, ainda assustados, se escondiam dos olhos do povo. Mas esses homens e mulheres, né, onde todos estavam reunidos, com portas e janelas fechadas, não esperavam qualquer surpresa. Eles estavam em uma casa de algum conhecido, né, na periferia popular da cidade de Jerusalém. Todos os discípulos ali estavam em expectativa e dominados ali pelo medo de se exporem fora daquela casa. Já era tarde, como nós vemos na nossa lição, daquele primeiro dia da semana, quando Maria Madalena levou os discípulos, ou levou aos discípulos, a mensagem que teria visto e também teria falado com Jesus ressurreto. Mas eles estavam céticos de que Maria Madalena tivesse falado e visto Jesus vivo. Talvez imaginassem que Maria Madalena tivesse alguma alucinação, porque em suas mentes, aquele grupo de homens e mulheres ainda estavam dominados pelo medo dos judeus e sentiam-se desamparados. Então, a verdade é que os discípulos haviam fugido para suas casas por ocasião da prisão de Jesus, ficando, como diz a lição, apenas de longe Pedro e João, como fala em João capítulo 16, versículo 32, também João capítulo 18, versículo 8 e João capítulo 19, versículo 27. Então, dois daqueles discípulos, Pedro e João, foram ao local do sepulcro e constataram que estava vazio e viram apenas o lenço que havia colocado sobre a sua cabeça, né? E os lençóis, tá? Então, vendo esses objetos enrolados e colocados à parte, voltaram para as suas casas. Está lá em João capítulo 20, versículo 6 até o 8, né? E 8 dias mais tarde, depois de terem recebido o Espírito Santo, todos os dias estavam escondidos com portas trancadas em um cenáculo alugado. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, por 3 vezes lhes disse: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19, 21 e o 26. Então aqui nós temos o segundo ponto da nossa lição, diz o seguinte: o registro das aparições de Jesus ressurreto. Então, entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Depois foi a vez de Pedro, né? E ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, e posteriormente na presença de Tomé. A seguir, apareceu aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, né? Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, e, por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição
de Jesus. Então, ocasiões das quais Jesus se manifestou entre os discípulos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre elas. Nós temos aqui 10 registros de suas aparições aos discípulos. Como nós lemos na nossa lição, durante os 40 dias entre a sua aparição e a sua ascensão ao Pai, né? Temos registrados pelo menos 10 ocasiões em que Jesus apareceu aos seus discípulos. Então, a lição nos diz que, primeiro, as suas aparições aconteceram primeiro a Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, né? Então, depois, as mulheres que voltavam da sepultura para anunciar aos discípulos, né, que Jesus estava no sepulcro, né? Maria Madalena, nós vemos ali João capítulo 20, versículo 11 ao 18. E as mulheres que voltaram, nós encontramos essa passagem lá em Mateus capítulo 28, versículo 8 a 10. Logo em seguida, apareceu a Pedro, né? Lá em Lucas capítulo 24, versículo 34, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. E aos discípulos que foram pelo caminho de Emaús, também ao anoitecer, Marcos capítulo 16 e 12 e Lucas 24, 13 a 32. Também apareceu aos discípulos reunidos em uma casa em Jerusalém, quando Tomé estava ausente. Marcos capítulo 16 e 14. E Lucas 24, 36 ao 43. Também apareceu depois, né, sucessivamente, quando Tomé estava presente. Agora, João capítulo 20, versículo 26 a 31 e 1 Coríntios 15, 5. Também apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. João capítulo 21, nós encontramos. E aos apóstolos e mais de 500 seguidores de Jesus. E essa passagem nós temos ali, Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20, Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 18 e 1 Coríntios 15 e 6, ali o apóstolo Paulo fala. E finalmente, também a Tiago, meio-irmão de Jesus, lá 1 Coríntios 15 e 7, que fora um dos mais reticentes a aceitar a divindade de Jesus. Então, por último, ainda nós vemos Jesus apareceu aos discípulos lá no Monte das Oliveiras, quando se despediu e foi gloriosamente elevado às alturas, ao encontro do Pai, como fala Marcos 16, versículo 19 e 20. Também nós encontramos em Lucas capítulo 24, versículo 44 a 53, e depois em Atos capítulo 1, versículo 3 até o 12. Então, todas essas aparições de Jesus até a sua ascensão aos céus revela, confirma que Cristo de fato ressuscitou. No texto de João capítulo 20, versículo 22 até o 23, está registrada não apenas a sua aparição aos discípulos, mas quando ele soprou sobre eles o Espírito Santo, e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Versículo 22 diz o seguinte, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Então nós temos aqui o terceiro ponto da lição aqui do primeiro tópico, fala sobre as preciosas lições. Então, ali a lição fala o seguinte, a primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante na fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. A segunda lição revela que a ressurreição é, de fato, inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como
o nosso Senhor. Então, nós temos aqui as duas preciosas lições para o cristianismo. Então, a primeira lição é o fato de que a ressurreição de Cristo se constitui no ponto máximo da nossa fé cristã, né? O apóstolo Paulo, ali ele escreveu aos Coríntios, dizendo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Então, não há como negar o fato da ressurreição de Cristo. Então, segundo o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 até o 15, nós vemos alguns cristãos de Coríntios negavam a possibilidade da ressurreição. E também faziam da mensagem de Paulo e de outros apóstolos, fiéis ao que receberam da doutrina de Cristo, uma mentira e um engano doutrinário. Então, esses cristãos haviam se convertido com a mensagem do evangelho, mas ainda eram influenciados por filosofias gregas em relação à imortalidade da alma, né? A alma humana, né? Porque não lhes foi ensinado que depois da morte física a alma saía do corpo e era absorvida por algo celestial. Ou então as almas saíam do corpo para continuar em uma existência sombria no inferno. Então, essencialmente, para essa filosofia, a ressurreição física era impossível, como diz em Atos capítulo 17, versículo 18 e o versículo 32. Entretanto, nós vemos que o testemunho dos pais da igreja era suficiente para confirmar que Jesus ressuscitou. E pela sua ressurreição nós temos a vida. Agora, a expressão ressurreição de entre os mortos aparece no texto grego original como re-anastasis ek nekron, né? Para indicar que Jesus foi tirado do meio dos mortos fisicamente. O salmista, ele fala da esperança da ressurreição, quando ele diz lá em Salmo 49, versículo 15, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, na Bíblia, a tradução brasileira, né, ela traduz o texto assim, ó, mas Deus remirá a minha alma do poder do Sheol. Então, outra tradução, na versão Almeida Revista Atualizada, que é a ARA, né? Está traduzida assim, ó. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Então, essencialmente, entendemos que a mensagem do texto do salmista indica um fato e uma esperança ao mesmo tempo, para afirmar que nem a sepultura, nem o Sheol, ou o Hades, né, puderam prendê-lo mediante o poder da ressurreição. Então, a essência da Escritura é a ressurreição, porque a alma, né, e o espírito vão para o estado intermediário, que chamamos de Sheol, no hebraico, no Antigo Testamento, né, ou Hades, no grego, no Novo Testamento. Então, a sepultura não é o Sheol, né, ou o Hades. Ela é apenas o lugar físico dos corpos dos mortos. A alma e o espírito se desligam da sepultura e aguardam em lugar provisório até a ressurreição e de seus
corpos, como diz Isaías capítulo 26, versículo 19. Então, a grande máxima do cristianismo é a verdade da ressurreição, conforme o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, que diz: e manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, o próprio Senhor Jesus enfatizou e deu sentido especial à doutrina da ressurreição, quando ele fala lá em João capítulo 5, versículo 28, e o versículo 29, ele diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, a segunda lição que nós aprendemos é que a ressurreição é um acontecimento indiscutível, que renova a certeza e a alegria de que ele está vivo. Então, a certeza da ressurreição renova a esperança de que os mortos em Cristo um dia ressuscitarão para a vida eterna. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 até o 16. O pastor e teólogo John MacArthur, em sua Bíblia comentada, ele escreveu a seguinte mensagem: a esperança da ressurreição faz com que todos os esforços e sacrifícios no trabalho do Senhor valha a pena. Nenhum trabalho feito em nome do Senhor é desperdiçado à luz da glória e da recompensa eterna. Então, é importante analisarmos que a ressurreição nos assegura uma verdade insofismável e indiscutível de que, literalmente, a ressurreição de Jesus foi corporal. Então, os elementos históricos que envolvem a ressurreição devem sim merecer a nossa atenção, tá? A nossa apreciação. No segundo tópico da nossa lição, fala sobre a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Então, aqui nós temos aqui, o primeiro ponto fala, o medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por seguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformaram-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Tá? Então aqui nós vemos o túmulo vazio. O túmulo vazio. Alguns elementos materiais e espirituais da ressurreição, né? Alguns elementos materiais e espirituais da ressurreição aqui de Cristo. Primeiro nós vemos em João capítulo 20, versículo 1 ao 8, e Lucas, né? Lucas capítulo 24, versículo 2, 3 e 6, tá? Nós temos aqui alguns elementos materiais. Primeiro é o túmulo vazio. Ora, todos nós sabemos que o caminho do túmulo é inevitável e é o caminho de todos os mortos. E Jesus teve de passar por ele, como todos os homens. Mas para cumprir toda a escritura, ele não ficou preso na sepultura cavada na rocha.
porque os anjos de Deus vieram e removeram a pedra redonda e pesada. Então, já dissemos anteriormente, mas para fortalecer novamente esse fato, precisamos considerar algumas ações típicas dos costumes romanos. Então, por exemplo, naquele tempo, os romanos tinham a prática de deixar a vítima da crucificação exposta ao relento, e as aves de rapina, bem como alguns animais carnívoros, comiam a carne, né, dos corpos expostos. Agora, José de Arimateia era dono de uma sepultura nova, bem próxima do lugar do Monte do Calvário. E esse homem, gentilmente, ele cedeu aquela sepultura nunca usada antes para colocar o corpo de Jesus. Então, ele fez mais do que isso, porque ele teve coragem de se expor como discípulo secreto de Jesus e pedir diretamente a Pilatos que lhe concedesse o direito de tirar o corpo de Cristo da cruz e sepultá-lo decentemente, como fala João capítulo 19, versículo 38. Então, o segundo ponto aqui, nós vemos, além do medo, né, que deu lugar à esperança, nós temos aqui a tristeza deu lugar à alegria, né? A tristeza deu lugar à alegria. A lição diz: quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde, mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Então, aqui nós temos o segundo elemento, a pedra redonda removida da entrada do sepulcro. Como fala Marcos, capítulo 16, versículo 4, e João, capítulo 20, versículo 1, nós vemos aqui que os ricos daquela época não sepultavam seus mortos em terra nua. Tá? Normalmente, quem podia comprava algum terreno com rochas, as quais eram cavadas, criando uma gruta no espaço suficiente para colocar os seus mortos. Então, a sepultura na qual foi colocado Jesus não era em terra nua, típica das covas feitas para as pessoas comuns, das classes mais pobres, né? E a pedra colocada na entrada da sepultura tinha uma forma de um disco rochoso que podia ser girado dentro de uma canaleta feita na rocha, na parte baixa da entrada, onde o disco rochoso podia rolar, né, para fechar a sepultura. Então, o disco de pedra era pesado e requeria muita força para fazê-lo rolar daquela canaleta. Porém, milagrosamente, a Bíblia nos diz, essa pedra redonda foi removida pelos anjos ao dar assistência ao Senhor Jesus, como diz Mateus capítulo 28, versículo 2 e 3. Então, não há força alguma física ou espiritual que impeça a força dos anjos enviados por Deus para mover pedras e portas, né? O segundo ponto aqui, o terceiro ponto, né? Primeiro era tumba vazia, segundo era pedra, né? E agora o terceiro é o selo e a guarda romana. Mateus capítulo 27, versículo 64 até o 66, aqui nós vemos que os judeus inimigos de Jesus, por temerem que os discípulos roubassem o corpo e para evitar que a notícia da ressurreição pudesse surpreender a todos, foram até Pilatos e solicitaram que
soldados guardassem o sepulcro. Então disseram a Pilatos, né? Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão à noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles montaram ali guarda ao sepulcro, selando a pedra. Agora, esses homens, na verdade, homens maus, fizeram o lacre com o selo, né, impresso do anel do rei ou do governador. Isso significava que ninguém podia destruí-lo. A guarda romana montou guarda junto à entrada do sepulcro para impedir que qualquer pessoa se aproximasse ou tentasse remover a pedra e ali quebrar o selo oficial. Mas nós vemos a Bíblia dizendo, o poder de Deus superior a qualquer força humana agiu poderosamente naquele local. Porque nós vemos em Mateus capítulo 28, versículo 2, dizendo, eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Queridos, aqui nós temos uma grande alegria. A lição fala aqui, esperança e alegria. No terceiro ponto do segundo tópico diz, a esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Olha só que interessante. Aqui nós vemos a grande surpresa. João capítulo 20, versículo 1 e Marcos capítulo 16, versículo 4 até o 6. Aqui, para que se efetivem os desígnios de Deus, não há nada que possa impedir o seu cumprimento. Não há selo de autoridade, não há pedra, não há túmulo, não há morte, não há nada. Então, qual foi a grande surpresa aqui? Quando Maria Madalena e as outras mulheres perceberam que a pedra redonda havia sido deslizada para o lado da entrada do sepulcro, elas viram o anjo, entendeu? E nós vemos, ali em Mateus capítulo 28, versículo 3 e 4, que diz, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados, e como mortos. Então, aqueles homens caíram desmaiados de terror e de medo, porque os anjos de Deus removeram a pedra. Olha só que interessante. Aqui nós vemos, no terceiro tópico, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Então, quando nós vemos aqui as dúvidas dissipadas, vamos lá? O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e colocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade
de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Olha só que interessante. Voltando lá para o sepulcro ainda. Marcos 16, 6 a 8. A mensagem angelical, essa mensagem angelical, ela teve um caráter bem pessoal, porque foi Maria Madalena, que ainda chorando muito, abaixou-se para entrar na gruta cavada e, chegando lá, teve a maravilhosa visão de 2 anjos vestidos de branco, os quais estavam assentados onde jazia o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés, como fala João capítulo 20, versículo 11 até o 12. Então, aqui existem pequenas discrepâncias quanto ao fato de que Maria Madalena tenha ido só ao sepulcro. Mas Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, eles afirmam que outras mulheres estavam com Maria Madalena. O que aquelas mulheres se depararam foi com a presença daqueles seres celestiais, os quais as consolaram dizendo: não tenhais medo. Como diz Mateus 28 e 5. Aqueles anjos de Deus ainda lhes mostraram o lugar vazio, no interior do túmulo. Eu já vou chegar aqui, onde é que eu li aqui, sobre as dúvidas de Tomé. Então, hoje é o Espírito Santo, o Consolador, que glorifica Jesus mediante a sua obra expiatória. Os inimigos de Jesus, eles ficaram calados ante a evidência do túmulo vazio. E era, de fato, o testemunho silêncio da ressurreição. A vida dos discípulos foi transformada poderosamente e a igreja foi estabelecida após o dia de Pentecostes, como fala Atos capítulo 1, versículo 21, 22 e o capítulo 2, versículo 31 e 32. O texto em Atos capítulo 2, 32 e 33, lá o sermão de Pedro revela o seu conhecimento das Escrituras quando ele fala: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. De modo que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouviste. Então, a convicção fortalecida, como diz na nossa lição, né? Porém, nós vemos dúvidas dissipadas. E uma das dúvidas aqui é o próprio Tomé, né? O próprio Tomé não acreditou logo de início, né? Mas no ponto 2 aqui diz, o fortalecimento da fé. Anteriormente, cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Quando nós falamos sobre aqui o fortalecimento da fé, se nós formos olharmos a formação da doutrina da ressurreição, na declaração de fé da igreja, das Assembleias de Deus, lá no capítulo que trata da doutrina da ressurreição e ascensão de Cristo, ali está escrito bem o seguinte: cremos e ensinamos que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, segundo o contexto, né, das Escrituras, lá que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4. E apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos por espaço de 40 dias. E ainda diz, a ressurreição de Jesus foi corporal, conforme profetizado no Antigo Testamento, anunciado de antemão pelo próprio Senhor Jesus Cristo e testemunhado pelos apóstolos. Como diz Atos capítulo 2 e 32,
Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Então, a doutrina tinha na sua essência tudo aquilo que o mundo precisava saber e conhecer. E para que se formasse essa doutrina, foi necessário que houvesse o testemunho e as evidências da ressurreição. Então, porém, os inimigos gratuitos de Cristo criaram teorias, as mais fantasiosas, para negar as evidências do Cristo ressuscitado. Então nós temos aqui, eu vou compartilhar com os irmãos, algumas teorias falsas contra as evidências da ressurreição. Então nós temos aqui, existem pelo menos 4 teorias criadas para negar a ressurreição de Jesus. A primeira teoria é a teoria do desmaio. Os defensores dessa teoria, eles declaram que Jesus nunca morreu. Quando o corpo de Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia, Cristo ainda estava vivo, segundo a teoria, do desmaio, Então, segundo essa teoria, Jesus estava apenas desmaiado e depois de várias horas seu corpo foi reanimado pelo ar frio do túmulo. E após ser reanimado pelos discípulos, ele havia se levantado e partido fora daquele túmulo. Então nós temos aqui essa primeira teoria. A segunda teoria é a teoria do roubo do corpo do morto, Aonde diz que há pessoas que declaram que as autoridades judaicas pagaram e subornaram os soldados para mentir aos que os perguntassem sobre o corpo de Cristo. E essa teoria afirma ainda que os discípulos vieram durante o tempo em que o corpo de Jesus ficou na sepultura e o roubaram, levando ali para lugar de esconderijo. Então essa é a segunda teoria. Temos a terceira teoria, que é a teoria da alucinação. Pastor, esse grupo, ele declara que todas as aparições de Cristo após a sua morte foram hipotéticas. Declaram que o estado de espírito dos discípulos era dominado por grandes emoções, provocando ali alucinações com a ideia de que tenham visto alguma coisa quando, de fato, não passava de alucinação. Então, segundo essa teoria, certo escritor escreveu que a igreja cristã está fundada sobre uma experiência patológica de certas pessoas do primeiro século de nossa era. Se houvesse um bom neurologista que consultasse a Pedro e os demais discípulos de Jesus, nunca haveria a igreja cristã. Mas a igreja de Cristo é uma realidade viva. E Cristo está vivo e o Espírito Santo é quem aviva não apenas a memória histórica da morte e ressurreição de Jesus, mas a sua presença imanente na vida da igreja é inconfundível. E a quarta teoria é a teoria do equívoco, O que diz essa teoria, pastor, a respeito da ressurreição? Essa teoria levanta dúvidas quanto à visita das mulheres ao túmulo. Então, acredita-se que elas se equivocaram quanto à aparição do Cristo ressurreto. Afirmam também nessa teoria, ainda que elas foram a outro sepulcro, pois havia muitos sepulcros parecidos ali. E declaram eles também que o encontro de Maria Madalena não foi com Jesus vivo, mas sim com o jardineiro. Então, temos aí, essas teorias todas caíram por terra porque as evidências reais do Cristo ressurreto são indiscutíveis, inconfundíveis, e isso fortalece ainda mais o fato de que Jesus realmente ressuscitou. Então, terceiro ponto da nossa lição aqui, do terceiro tópico, fala:
fortalecimento da esperança. Então, além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Tá? Assim, Paulo ensinava e defendia essas verdades ao longo do seu ministério. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo serve como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Amém? Então, nós temos aqui mais este tema, né? Sobre a ressurreição. Concluindo aqui a nossa lição, a conclusão diz o seguinte: durante esse trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. Tá? É Deus, em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Esse foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e ao credes tenhais vida em seu nome. Então, aqui, para João, o autor desse evangelho, né, e para todos os cristãos primitivos, bem como para todos nós no tempo presente, a ressurreição de Jesus é uma verdade imutável sobre a qual a fé cristã está alicerçada, no testemunho daqueles que realmente viram que Cristo voltou a viver. Então, o testemunho daquelas pessoas hoje, após mais de 2000 anos, fortalece a nossa fé na obra salvífica de Cristo. E ainda é possível ouvir as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Então, a ressurreição de Cristo se tornou o ponto máximo da nossa fé cristã. Amém? Vamos para o nosso exercício, revisando o conteúdo. A primeira questão diz o seguinte: como os discípulos se sentiram por ocasião da morte de Jesus? Então, resposta: os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. Segunda questão diz o seguinte: mencione pelo menos 3 momentos em que Jesus se manifestou aos seus discípulos. Resposta: as aparições de Jesus começaram com Maria Madalena junto ao túmulo vazio, João 20, 11 a 18. Segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram do sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, Mateus 28, 8 a 10. E terceiro, depois foi a vez de Pedro, Lucas 24 e 34 e 1 Coríntios 15 e 5. Terceira questão diz o seguinte: quais são as 2 virtudes mencionadas pela lição sobre a aparição de Jesus? Resposta: esperança e alegria. Quarta questão: qual é a bela afirmação de fé que Tomé proferiu? Resposta foi o seguinte: Senhor meu e Deus meu, como diz João capítulo 20, versículo 28. Quinta e última questão: em que eventos da vida do Senhor Jesus fundamenta a promessa de que um dia os mortos voltarão à vida e receberemos um corpo glorificado? Resposta: baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Amém? Então,
como Paulo passou a entender a pessoa de Jesus como único e Senhor, nós temos aqui o texto, a lição, dizendo bem o seguinte: o fato fundamental que mudou a vida de Saulo de Tarso ocorreu quando o Senhor se encontrou com eles 2000 anos atrás, enquanto levava consigo documentos mortais para os cristãos de Damasco. Quando aquele judeu erudito, brilhante, fariseu e zelote encontrou-se com o Senhor, tudo que ele compreendia em relação a Deus e ao mundo virou de perna para o ar e assumiu uma nova orientação de forma inequívoca e eterna. A graça, o amor e a justiça incorporados de Deus se tornaram radicalmente auto-evidentes na relação do seu filho. E este amor cruciforme transformou Saulo de Tarso em Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus em Cristo, que haveria reordenado o seu objetivo no mundo, agora reordenou o mundo de Paulo, transformando a sua identidade e enviando-lhe a um novo povo predominantemente gentil para anunciar o nome de Deus, a sua devoção a Yahvé e reconhecimento dos propósitos divinos desde a primeira criação até a nova, levam a um esquema trinitário, ao único Espírito Santo, ao único Senhor Jesus e ao único Deus e Pai de todos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Que Deus possa aí estar abençoando aí a sua vida e não deixe de crer na ressurreição de Cristo. Tem uma palavra aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus é mensagem definitiva e eterna para a humanidade, independente da cultura em que os homens estejam. A sua leitura nos faz crescer e compreender o plano de Deus para nós. Agora você pode fazer uma leitura desde o Gênesis de Moisés até o Apocalipse de João, tendo em mãos auxílios com milhares de notas, diagramas, artigos, quadros e comparativos, centenas de mapas, ilustrações, introduções de livros e muito mais. Quando o Apocalipse fala, quando João fala no Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, não deixe de estudar a cada dia mais a palavra do Senhor. Amém? Então, aqui nós terminamos mais um trimestre, né? O segundo trimestre de 2025 e já estamos aí preparando o terceiro trimestre, né? O terceiro trimestre que estará vindo aí com muito conteúdo, muito aprendizado para o nosso elevo espiritual, tá? Que Deus abençoe, não esqueça de se inscrever em nossos canais, YouTube, né? Para que você venha aí estar recebendo todas as semanas material teológico, material doutrinário, tá? E teológico, tá? Para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. Deus, te agradecemos, Pai, por mais esta aula, te agradecemos por mais esse trimestre, Senhor, na qual aqui estudamos, Pai, sobre a tua pessoa, Pai. Venha abençoar a cada aluno, Senhor, venha abençoar a cada ouvinte, a cada, Senhor, aluno e professor que estará usando este vídeo, esse conteúdo, esse material para ali, Senhor, passar para as suas classes ou para estudar e para crescer ali espiritualmente e também no conhecimento. Abençoa cada um, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.